A pandemia nos trouxe vários desafios e hoje nós queremos falar especialmente da saúde mental. Nós trouxemos aqui a Mika Yamaguchi, ela é farmacêutica, mas ela fez um curso de psicologia positiva e ela tem um adolescente e ela enfrentou esses problemas de isolamento com o filho dela, o que levou ela a fazer esse curso, né, Mika? E ela vai trazer várias informações que tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui. Bom, primeiramente, obrigada, Márcia, pelo convite, né? Sempre é um desafio a gente falar de saúde mental. Eu acho que não foi só adolescente. Eu sempre falo que na pandemia a gente teve duas áreas muito afetadas, né? As crianças e os adolescentes, e o idoso também acabou ficando isolado por uma questão de segurança, para não ter a contaminação. E isso criou, na verdade, acho que um grande sentimento vazio por falta dessa correlação, desse relacionamento com outras pessoas. E na realidade, né, meu filho é uma criança extremamente comunicativa e a pandemia, esse isolamento social foi muito desafiador, né? Eu acho que para várias pessoas, né, vários sentimentos afloraram da angústia, da ansiedade, de como que ia ser a nossa vida, porque a gente sofreu tem um termo chamado infoxicação. A gente teve muita informação, sem filtro nenhum, né? A gente ligava a televisão falando do número de mortes, se vacinava, se não vacinava, quanto tempo. Então a gente não sabia nada da pandemia, né? Como que seria a doença e o que estava por vir. E se nós, adultos, já é difícil, imagina na cabeça de uma criança que está recebendo aquela enxurrada de informação sem filtro nenhum, como é que ela consegue lidar e como é que aquele sentimento vai ficar dentro dela. Então, eu acho que a pandemia acabou trazendo esse olhar para a questão da saúde mental, não só da criança, não só do adolescente, do adulto também. A gente brinca que as pessoas ou elas ficaram lúcidas demais, elas melhoraram, tiveram tempo para vou fazer yoga, vou fazer meditação, ou elas desandaram porque assim foram muitos sentimentos angustiantes durante esse período, né? Então eu acho que ele trouxe muito isso, Márcia, no nosso dia a dia. Eu acho que não só dentro de casa mesmo trabalhando, né? Acho que na farmácia, quanta gente não ficou naquela dúvida, o que vai ser da minha vida, como é que a gente vai estar, como não sei, agora talvez menos, né? Mas a gente ainda vive períodos, né? Eu falo que a gente vai viver ainda períodos de ondas, né? Vai estar lá em cima e vai estar lá embaixo, por quê? Vai vir uma variante Delta, vai vir uma variante X, Y, Z, e aquilo vai estar ali. Então, ou a gente se adapta a essa realidade, ou a gente vai viver numa ansiedade eterna até isso se estabilizar um pouco mais. E falando da psicologia positiva, que informação que a gente pode trazer para ajudar os adultos, os adolescentes, as mães, os idosos? O que é psicologia positiva? Então, na realidade, a gente chama de psicologia, a gente tinha a psicologia tradicional, né? Quando a gente fala de Freud, todo mundo fala psicologia. Então, quando a gente vai fazer uma análise, né, passa por uma terapia, a gente sempre coloca aquele lado negativo que a gente está enfrentando e sempre acaba sendo muito o centro. Na psicologia positiva, o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele traz um olhar diferente para a gente ver o lado positivo das coisas, no sentido de virtudes, de valores que nós temos, né? Então, enaltecer esse lado para conseguir enfrentar uma situação de uma forma melhor. Então, eu acho que mudar um pouco esse olhar, né? Não só me apegar àquilo que está indo ruim, né? Porque se a gente fica naquilo lá e às vezes a gente não consegue ver um outro prisma disso tudo. Então, é importante a gente trazer o quê? Um olhar positivo. E eles têm uma frase que eles chamam de ciclo virtuoso. Eu gosto muito disso, porque a gente sempre fala muito do ciclo vicioso, né? A gente fala dos nossos vícios. E na psicologia positiva, a gente fala dos nossos ciclos virtuosos para a gente entrar numa fase de florescimento, né? Da gente se florescer para uma fase nova, aonde aspectos que são realmente significativos, relacionamentos, né? Isso tem realmente um propósito. Então, na psicologia positiva, a gente fala muito do propósito e do significado da vida, que a gente precisa ter um propósito para realmente chegar a algum lugar. Porque se a gente se apega só a pontos negativos, né, a gente acaba lembrando sempre dos pontos negativos e é engraçado, às vezes a gente fez 99 coisas extremamente boas e as pessoas olham para você pelo ponto negativo.
Então, o que é que a gente precisa? Na psicologia positiva é isso, ver esse comportamento, né, bom, né, o que a gente tem, fortalecer aquilo, né, então aquilo que a gente tem que é forte, por que não fortalecer mais? Porque a gente tenta muitas vezes, lógico que a gente precisa de um equilíbrio. Muitas vezes eu tenho algo que não está muito, eu sou mais fraca, e eu tento ficar trabalhando dentro daquilo. E às vezes você tem alguma coisa que é muito boa e vai ficando secundário porque você fala, eu tenho que ficar melhor nisso. E não, talvez você tenha que pegar aquilo que você é bom e ser melhor naquilo. Trazer aquilo mais forte, porque isso vai te fortalecendo. E você vai trazendo esse equilíbrio ao longo do tempo. Então, eu acho que a psicologia positiva tem esse propósito de vida, né? Qual é o seu propósito de vida? E você ter realmente um significado, né? A felicidade não é aquela coisa que você está em busca da felicidade, ela é uma coisa distante, ela é uma coisa do seu dia a dia. Então, a dica não é se apegar no seu ponto, digamos, negativo, mas nos seus pontos positivos. Sim, né? E eu queria saber também, agora falando de criança, de adolescente. Então, a mãe, o pai é um adulto, e a criança ainda está uma confusão na cabeça dela, e veio essa enxurrada de informação, como você chamou de infoxicação, é isso que estou falando, certo? Isso. E normalmente os pais têm que ser mais adultos para lidar, para ter equilíbrio. Como que eu consigo organizar o pensamento da criança, adolescente, para ela enfrentar toda essa enxurrada de informações? Acho que o primeiro ponto, o grande desafio de nós pais, né, eu vou falar como mãe, é que a gente teve uma invasão da internet, principalmente das mídias sociais, que vendem, né, que mostram o mundo perfeito. Então a criança, o adolescente vive com aquela ilusão do mundo perfeito, a vida da outra família é melhor, olha que viagem bacana, eu não faço nada, e ele começa a se degradar com essas informações, que todo mundo tem uma vida perfeita e a vida dele é uma desgraça, nada acontece como ele quer. E na realidade eu acho que a gente, como pai e mãe, a gente tem que começar a pontuar e mostrar que nem tudo aquilo que a gente vê é verdadeiro. Então o filtro, quem precisa passar para o filho, somos nós, né? Porque ele não tem filtro, ele está vendo aquilo talvez pela primeira vez e ele se encanta com aquilo. Tem uma influencer falando, olha, aquele hotel, aquela viagem, tudo perfeito, né? Quanto que foi editado? Quanto que realmente é perfeito, né? Será que ela não teve que acordar 5, 6 horas da manhã? Isso não se mostra para a criança, mas a gente tem que contar isso para ela, porque quem vai tá levando essa realidade, né? Então a gente tem o real, que é a nossa realidade, o nosso dia a dia. A pandemia trouxe isso, o que era a realidade, o que era ficar dentro. Eu mesma não passava tanto tempo com meu filho, eu viajava muito, ficava fora. Então, para mim, foi um desafio. Não vou falar, foi a coisa mais fácil, não. Foi desafiador. Eu acho que também vieram muitas questões sentimentais, de pensamentos que ficaram acumulados para ele, para o meu filho, durante esses anos todos, entre aspas, de ausência, né? No ausente não quer dizer que você é totalmente ausente, você tem a qualidade, não a quantidade. Quando você está com seu filho, você tem que ter qualidade, não porque simplesmente eu estou lá o tempo todo, isso está fazendo bem também. Não, às vezes eu tenho uma mãe que ficou o dia inteiro e nem conversa com a criança. Então, assim, ter qualidade nesse relacionamento é extremamente importante. Abrir o coração, né? Quando a criança pergunta, a gente responder dentro daquilo que são os nossos julgamentos, dos nossos valores, colocar aquilo que é real para ele. Então, eu acho que esse ponto, Márcia, é muito nosso papel de pai e mãe mostrar, né? Tá todo mundo vendendo uma ilusão. Então, hoje eu digo que a internet, até para um adulto, às vezes, é difícil discernir o que é verdade e o que é mentira. A gente fica, nossa, como eu queria estar ali. Olha, se você olhar, ninguém vende desgraça na internet, na mídia social. Só coisas boas, Só né? coisas boas, todo mundo... O mundo é cor-de-rosa. Com uma boa bebida, todo mundo viajando, praia, música, sabe? Lugares sofisticados. Só que às vezes isso é uma realidade muito distante. E a criança, ela por não ter esse filtro, ela acha que aquilo é normal. Que aquilo lá é verdade, isso que eu vivo dentro de casa, não é. Porque eu tô o tempo todo lá no TikTok também, que teve uma explosão, né? Todo mundo mostrando, fazendo as dancinhas. Mas assim, no fundo, tudo aquilo hoje a gente sabe que é um grande comércio, né? Se vende uma ilusão e, na verdade, a realidade é outra. Então, acho que isso tem que ficar muito claro. A gente tem que trazer essa conversa para dentro de casa e falar, olha...
Isso aqui, brincando, Chiquititas, né? O orfanato é aquele jeito lindo. Não, não é daquele jeito. Aquilo é uma novela, aquilo está te mostrando uma coisa de ter a ausência dos pais e está dentro do orfanato. Mas a nossa realidade dentro do Brasil não é assim. Às vezes não tem, talvez, nem um material de higiene, que a gente sabe que acaba faltando em muitos orfanatos. É mostrar o que é aquilo e a criança ter esse discernimento. Porque a única forma dela entender de que isso é errado ou é certo, se ela tem uma informação correta, né, um conhecimento correto. Hoje o que a gente tem com essa infoxicação é um monte de informação, na minha opinião, muitas vezes fake news, né, que é o que a gente fala, muita informação sem embasamento nenhum, e a criança, dentro da cabecinha dela, ela vai montar uma realidade. Aquela realidade é muito distante daquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? O que é o colégio, quais são as minhas obrigações, quais são os meus limites. E tem hora que eu participei de uma live e me perguntaram se eu tinha algum sentimento de culpa pelo meu estilo de vida e como eu eduquei meu filho. E eu vou falar para vocês, eu tenho zero sentimento de culpa no sentido de que, né? Qual que é eu como função mãe? Minha função, né, é só alimentar, dar uma boa escola, mas sim conversar e direcionar, né? Eu sempre falei coisas para o meu filho que tu não fala, nossa, você vai falar para ele, porque para a gente é óbvio. Não entre no carro de um estranho, não aceite algo de um estranho. A gente sabe que ele não pode fazer isso, mas você já falou alguma vez isso para o seu filho? Se ele nunca soube disso, ele não vai saber o que se isso é certo ou errado. Agora, a partir do momento que a gente coloca, filho, olha, se isso acontecer, é uma escolha sua. Então, eu acho que um outro ponto também é colocar as escolhas, né? Não é uma escolha minha de mãe. Filho, você vai fazer tal escolha, vai ter uma consequência. Isso tem que ser conversado, porque, não, olha que legal, uma invasão. Tá todo mundo fumando juca, aquele cigarro eletrônico. Não, é só um aroma. A gente sabe que tem mais nicotina do que um cigarro normal. E as crianças de 10, 11, 12, 13 anos estão fazendo uso disso. Então, assim, quanto que você conversou com seu filho, o que é um cigarro eletrônico e quanto que isso faz mal, né? Às vezes nunca conversou. Então a criança vê o outro amiguinho, toma aqui, vamos experimenta. Ele acha que é normal. Se você nunca chegou e comentou, isso não é normal, isso não é legal, isso vai fazer mal para a sua saúde. Se você escolher a fazer o uso disso, quem vai colher lá na frente não é sua mãe, é você, que vai ficar doente, vai ficar com o pulmão ruim, vai ter câncer, assim, lógico, no pior dos cenários. Mas a gente tem que colocar todas as diretrizes que você pode dar, as direções que isso pode tomar como escolha da sua uma consequência. Então, acho que isso a gente tem que fazer, Márcia. Eu falo que eu tenho surtos psicóticos de mãe. E para a gente encerrar, que conselho que você daria para as pessoas de maneira geral? Como lidar com sentimentos, com tanta situação de incertezas que nós passamos agora, que ela teve o ponto bom e o ponto positivo, né? Que conselho você daria para todas as pessoas que poderia ajudar as pessoas a lidar com esse misto de sentimentos? Eu acho que o primeiro ponto, gente, é a gente saber que não existe vida perfeita. É a primeira coisa que a gente tem que falar para os nossos filhos. Não existe vida perfeita, todo mundo tem um problema dentro de casa, é a realidade. As pessoas podem vender essa vida, trazer, nossa, olha que lindo. Não existe isso, né? Ninguém é perfeito, porque se todo mundo fosse perfeito, a gente não estaria aqui fazendo essa vivência, tendo esse relacionamento, essas conexões. Quando a gente está em dificuldade, e aí eu vou falar um pouco de mim, a gente tem que pedir ajuda. Né? A gente tem às vezes vergonha, ou não é nem vergonha, você está tão imerso dentro de um problema, quando a gente pensa em depressão, em suicídio, isso dentro de casa, às vezes a gente está tão dentro do contexto que a gente não consegue enxergar outras, nossa, o que será que eu poderia fazer? Em algum momento a gente tem que ser racional. Eu vou falar como mãe, a gente tem que ser racional, não pode só no emocional. Não, tá acontecendo, tem que ser racional. Por isso que eu brinquei do surto psicótico de mãe. Olha, não tô conseguindo, deixa eu ver. A criança, ela vai para o enfrentamento, ela vai te enfrentar o tempo todo, vai testar o seu limite o tempo todo, mas você é a mãe, você tem o discernimento, você sabe o que é certo, o que é errado, talvez não da melhor forma possível, mas você sabe o que é bom para o seu filho. Então a gente tem que ter um limite, conseguir se impor, porque a gente não pode ser refém da criança.
Hoje, do jeito como a gente tem vivido, a gente acaba sendo muitas vezes refém, porque aquele sentimento, nossa, eu quase não fico, eu quase... Não, gente, coloquem algo assim na cabeça de vocês sempre fazem, né? Eu falo como mãe, a gente sempre tenta fazer sempre o melhor. Mãe, pai, sempre do jeito dele, dentro dos limites dele, o que ele pode, ele dá do melhor para o filho. Então, desse melhor, mas o melhor não é só o melhor financeiro, o melhor é colocar esses valores, colocar esses limites, é extremamente importante, porque senão o que vai acontecer lá na frente? Como você não deu limite nenhum, você sempre foi refém dele, ele vai achar que aquilo é normal. E não é, né? A gente tem que ter essa questão de que isso pode, isso não pode, isso se você fizer é uma consequência sua, se teve uma briga na escola, é ele que tem que se resolver, não é a gente que vai resolver, porque é no mundo, no universo deles, eles têm que ter esse diálogo. Então o diálogo é um ponto extremamente importante, mas não é só um diálogo de, ok, você tá certo, eu vou fazer o que você quer. Não tá certo, não é assim, eu acho que é assim, né? E ainda mais numa sociedade que a gente vive, hoje eu falo que a nossa sociedade é extremamente limitante por causa de todas essas tribos, né? Com tantos pré-conceitos aí que já são estabelecidos. Será que isso não é errado? Será que é certo? Não, talvez a gente tem que criar dentro da gente os nossos limites. E cada família tem um histórico. Então, não se compare com a outra família, não façam comparações. Se você tem uma dificuldade dentro de casa, não tenha medo de pedir ajuda, né? Porque talvez uma voz de fora ou alguém que não está dentro emocionalmente abalado quando a gente fica, vai te dar uma solução ou vai te dar um caminho. Isso não quer dizer que você tenha que acatar, você vai escutar. Se aquilo for bom, pertinente para você, por que não? Né? Eu só acho que a gente não pode virar refém de uma situação, emocionalmente falando, porque a tendência é ir para o buraco. Né? Quanto mais a gente é refém, vira aquele ciclo vicioso. O que a gente tem que fazer é um ciclo virtuoso. Por que não desafiar o nosso filho a fazer uma coisa que ele nunca fez, de repente ele se apaixone por aquilo e vire uma paixão e tire ele daquele ciclo vicioso. Então, criar um ciclo virtuoso dentro de casa com as crianças é um ponto importante, né? Então, para trazer essa segurança a insegurança que a pandemia nos trouxe, é assim, eu não tenho perspectivas. E por que não criar essas perspectivas dentro do que está dentro do nosso alcance? Não precisa ser uma coisa mirabolante. Hoje é um final de semana, eu nunca saio com meu filho. Vou fazer alguma coisa diferente, vou fazer um passeio diferente, vou fazer uma atividade diferente. Isso para ele já vai ser uma perspectiva totalmente diferente. Então não é o dinheiro em si, mas sim a sua atitude perante a essa situação difícil. Então, assim, o que eu digo para as mães de coração, né, para os pais também, não tenham medo do enfrentamento. É difícil, não é? Estou falando, é fácil, estou falando porque eu vivi. Não é fácil, mas a gente tem que ter coragem e determinação para fazer isso, porque se a gente, pensando na psicologia, se eu não tiver coragem e determinação, eu não vou conseguir fazer. Então, tenham esse amor, o nosso amor é muito maior pelo nosso filho, pensando no ponto de que nós queremos o bem dele. Parece que aquilo vai doer na hora, mas a gente como adulto e tem o discernimento, ter a tomada de atitude. Não posso deixar ele decidir a vida deles, sabendo que vai dar ruim lá na frente. Então, eu acho que é um pouco desse lado que a gente tem que trazer, Márcia, sabe? Dessa leitura. E assim, a Márcia está aqui como farmacêutica, eu estou aqui como farmacêutica. A gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que se conectar com as pessoas. E eu acho que a internet te traz essa possibilidade. Mas não precisa ir muito longe, né? Por que não com uma outra mãe? Né? Nossas vidas não são perfeitas. Eu não tenho vergonha de dizer, minha vida não é perfeita, tenho dificuldades, desafios como mãe. E a gente tem que eu falo que a gente tem que ter uma rede de apoio de mães, da gente conversar, trocar ideias e trazer o melhor que é para o nosso filho, para os nossos filhos. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vive hoje. Porque quando a gente conversa, às vezes, quando a gente está muito envolvido emocionalmente, a gente acha que só a gente tem aquele problema. E quando a gente conversa com outros, a gente vai ver que é uma coisa em comum e um vai ajudar o outro a resolver o problema ou pelo menos a aliviar o fardo. Que isso já ajuda a controlar a emoção também, né? Sim, então é só mais um ponto, né, que a gente está aqui falando.
Só uma estatística para vocês. Então, o suicídio, né, quando a gente fala do tema suicídio, a maior índice é dos 14 aos 29 anos. Né? E as crianças, na verdade, por isso que esse olhar atento para os nossos filhos é importante, porque a gente se fala, meu filho é diferente, ele não, deixa, vai deixando. É sempre bom a gente fazer um acompanhamento, procurar um profissional, um médico, às vezes tem um distúrbio ali neuronal, não é aparente, mas não está produzindo um determinado neurotransmissor e isso afeta a forma dele se relacionar. Esse olhar também é importante. Lembrando que aos 14 anos, a grande maioria começam a ter esses distúrbios e se a gente não acompanha ele pode vir lá na frente virar a ideação de suicídio. Então, por isso que é importante esse olhar nosso para os nossos filhos, né? Se ele é tão diferente dos outros e às vezes ele declara isso, ele está te pedindo socorro, muitas vezes falando, ai mãe, isso não, bobagem, filho, porque a gente acaba fazendo isso, porque acho que às vezes ele quer chamar a atenção. Mas se isso é muito repetido, vá procurar ajuda. Né? Procure alguém que entenda ou que tenha um olhar diferente do seu, até para detectar, porque você vai estar ajudando essa criança, esse adolescente a ser um adulto mais saudável, né? Que é a grande intenção, né? Acho que é o nosso grande ponto de trabalho. Tá. Obrigada, Mica. Tenho certeza que muita gente se identificou e você pode ajudar muita gente. E a dica final é reafirmando o que a Mica falou. Procure ajuda. Não fique sozinho, não sinta esse problema sozinho, seja como adulto, seja com filhos, você deve sempre procurar ajuda, porque quando a gente procura ajuda, é mais fácil a gente achar um caminho para sair desses sentimentos ruins. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos e vamos continuar pensando positivamente, a gente tem aí um futuro maravilhoso por vir, mas precisamos nos ajudar com certeza sempre. Muito, muito obrigada, Márcia. Eu que agradeço.